Uma boa tarde a todos. Então já fiz a minha parte ali, já comi a minha parte do lanchinho de novo. E vamos aí dar a sequência. Bem, para a proposta de hoje, conversando aí na aula também que nós tivemos outra aula na semana junto com o Rezende, a proposta era fazer o quê? A proposta básica era trabalhar algo bem interativo na aula passada, naquele outro evento, onde que nós trabalhamos aí com os assuntos relativos à estrutura de segurança, criptografia, e para hoje nós resolvemos trazer as novidades que você tem em relação ao próprio Office 2013 e também em relação ao Microsoft Windows, na sua versão do Windows 8, 8.1 aí, que você vai ver aí, depois o Rezende vai comentar com você a ligação básica, que você vai perceber que é mínima a diferença entre essas versões, que é quase uma atualização. E aí, claro, você tem o próprio Microsoft Office na jogada, a sua estrutura básica. E quando a gente fala no Office, você já tem de cara aí algumas novidades, pensando aí no Office como um todo. Por quê? O Office 2013, ele rebusca uma característica. É uma novidade que não é tão nova assim. Ao abrir o Office 2013, ele abre como a versão anterior? Um novo documento em branco? Não. Quando você abre o Office 2013, perceba uma característica do Office. Tanto vale para o editor de texto, planilha, como a apresentação. Você vai abrir o Office, ele vai abrir aquela tela inicial que você tem ali ilustrado no seu material. Essa tela inicial, o que ela oferece? Essa tela, ela permite que você escolha criar um novo documento em branco, realmente do zero, ou se você quer criar um documento a partir de um modelo. Que modelo é esse? É aí que está. Sempre existiram esses modelos. Só que agora, no 2013, eles tentaram enfatizar mais isso, mostrar para você essa característica. Olha, estão aqui os modelos, você pode usar esse modelo e assim por diante. Então, eles quiseram ressaltar essa característica dos modelos. E é claro, você também tem que entender o que é um modelo por consequência dessa característica. O modelo é uma estrutura de formatação pronta, que simplesmente você vai utilizar. Ao invés de ter que ficar lá toda hora fazendo aquela configuração TCC, formata parágrafo, título, isso e aquilo, você poderia ter um modelo pronto que traria toda essa configuração, você teria só o trabalho de dizer, olha, isso aqui é título, isso aqui é parágrafo, e a formatação está toda ali vinculada. Então você tem a tela inicial como esta proposta de apresentar mais esses modelos. Essa tela, então, permite você visualizar isso. Outro detalhe que aparece aqui, além desses modelos que você tem vinculados, dentro da tela inicial você encontra os arquivos recentes. Cuidado, porque depois que você estiver manipulando um arquivo, a tela do Word, para acessar os recentes, também mudou. Uma das novidades aí. Para acessar os documentos recentes, já em edição, estou trabalhando com o documento, quero ver um documento recente, na versão do 2010 você ia lá no menu Arquivo, opção Informações, e aí tinha acesso a essa opção. Agora no 2013 você vai lá no menu Arquivo e direto na opção Abrir, e ali você vai ter acesso aos documentos recentes. Então aí duas novidades que estão relacionadas, pode ver que uma leva a outra. A ideia de modelo, que você pode inclusive lembrar, o formato base aí de um arquivo de modelo, dentro do próprio Office, vamos falar aí em específico, do Word, formato modelo do Word. Você tem o formato DOT, mas que agora nas versões de 2007 para frente tem o X ali no final. Então esses são os formatos que você tem que ter cuidado. É a ideia de modelo. Outra característica de ferramenta recente, aí também descrita. Outro detalhe que você vai perceber nessa tela inicial é a própria descrição de um login que aparece ali para você no canto direito superior. Nesse canto superior direito você tem lá a ideia, no caso da minha foto ali, salvo engano, porque você loga na conta, porque você vai estar vinculando ali no seu próprio Word um seu usuário. No caso do Windows, depois a gente comenta com você essa questão do login, mas aqui é quase a mesma ideia. Você vai logar com a conta da Microsoft, ou seja, uma conta @live, uma conta @hotmail, atualmente @outlook. Você vai usar uma dessas contas para poder fazer o login. Isso vai vincular ali no documento você como autor, o seu nome de usuário, o nome completo, você configura, mas aparece ali como referência já lá nas propriedades do arquivo como autor. E falando em autor, algo que não é novo, mas que é uma característica interessante, é que você pode adicionar outros autores dentro de um documento. E esses autores você vai adicionar a partir de quê? A partir de outros endereços e-mail de usuários de conta Microsoft. Então, a característica aí de você poder estar criando um documento para edição compartilhada, sim, o Microsoft Office ele permite você ter essa manipulação de informação tranquilamente. E tem outras novidades que nós vamos caracterizando. Outra regra aí que você tem dentro do próprio Office como um todo é umas separações agora para cada programa. E aí vamos falar em específico do Word 2013, o que ele, como editor de texto, traz dentro das suas novidades.
No editor de texto, você tem, primeiro, novas ferramentas que aparecem, mas não tantas assim. Mas coisinhas pequenas realmente, mas que são pegadinhas. Você tem aqui dentro do Word, por exemplo, reorganização de ferramentas. É onde que tem a maior periculosidade para provas como, por exemplo, da CESP. Então vamos aí a essa ideia. O que tem de novidade? O que ele traz aí de ferramenta nova efetivamente para você ali dentro? Você tem lá na aba Inserir, por exemplo, uma ferramenta nova. Dentro da aba Inserir, você tem um recurso que antes existia, só que agora foi melhorado. Dentro da aba Inserir, você vai encontrar a ferramenta lá dentro do bloco Ilustrações, ou também chamado Conjunto de Opções, Ilustração. Então, o bloco Ilustrações, ele traz que ferramenta? O bloco Ilustrações, ele agora tem a ferramenta Imagens e a ferramenta Imagens Online. Observe que a ferramenta Imagens, ela simplesmente era no singular na versão 2010. E na versão 2013, ele traz a opção Imagens, e você vai perceber que além daquela figurinha, que teve aí a sua modificação, agora a figura ela tem um destaque. A figura ela mostra ali para você, no canto, um desenho de uma tela do computador, para fazer a ênfase de que esta figura, esta opção Imagens, vai pegar imagens do seu computador efetivamente. Então a ideia mudou só o plural, mas a regra é a mesma do que você tinha nas versões anteriores. Aqui aparece em substituição à opção Clipart. Não tem mais a opção Clipart. Em 2010 você tem lá o Clipart, aquele quadradinho. Em 2013 você tem a opção Imagens Online. Então você tem aí o recurso Imagens Online. Óbvio que para poder utilizar esse recurso você vai estar conectado à internet. Mas a alusão à ferramenta é bem similar. Você tem ali a ideia do desenho lá das montanhas e na frente desse desenho das montanhas você tem o globo indicando justamente a ideia de uma ferramenta de conexão com a internet. Então, uma novidade que você tem na manipulação de recursos. Para falar a verdade, se você for observar lá na figura, a maioria das novidades que você tem em relação ao Word estão dentro da aba Inserir. Os recursos que ele oferece ali para você estão organizados ali dentro. O que mais, por exemplo, você vai encontrar ali dentro? Claro, tem ferramenta que você já tinha que deve ser mantida a regra. O Smart Art, a ideia de esquemas, você trabalhar ali dentro com o instantâneo, permitindo tirar a miniatura da tela ou um recorte específico da área do computador. Falando nisso, dentro do PowerPoint, você vê lá mais à frente, depois, que tem uma ferramenta relacionada a essa ideia de recorte, só que recorte de vídeo da tela do computador. Então, a ideia de organização básica em relação às opções. Cuidado com o gráfico, óbvio, por conta da sua vinculação com as ferramentas de planilha, porque gráfico tem que ter a planilha para desenhar este gráfico na sua estrutura. Só para a gente seguir a sequência aí, o próximo bloco que você tem com as novidades é o bloco Aplicativos, que o próprio bloco já é um bloco novo. Então, o bloco Aplicativos. O que você encontra aqui? A ideia da Microsoft de você poder adquirir novos aplicativos. Aqui seriam os complementos que você vai adicionar ao seu Microsoft Office. Então, o bloco Aplicativos permite você trabalhar com isso. Você tem ali a opção da loja e a opção que vai listar os aplicativos que você já tem instalados. Que podem surgir aí abas próprias para esses aplicativos, depende de qual aplicativo você instalar. Pode aparecer na aba suplementos apenas a referência a esse aplicativo. Então, algo bem tranquilo que você tem aí relacionado. Na sequência, uma outra situação que é a que eu tenho como a maior pegadinha que a CESP pode trazer para você. Você tem o bloco comentário. E o bloco comentário ele aparece dentro da aba Inserir. Qual que é a pegadinha? Porque até a versão 2010, em específico, 2007, 2010, as bancas faziam questão de colocar lá: quero inserir um comentário no documento de texto. Então eu vou em qual aba? A aba Inserir. Não, você não ia na aba Inserir. Agora você vai. Quero inserir um comentário, você vai também ter esta informação na aba Inserir. Lembrando que o comentário também tem a tecla de atalho Ctrl mais Alt mais A. Isso no Word, porque para inserir um comentário lá no editor de planilha, no Excel, é o Shift F2. Então, cuidado aí a diferença. Então, Ctrl Alt A dentro do Word, ele vai trazer para você exatamente a inserção de um comentário. O bloco comentário, ele aparece em dois lugares. Ele passa a existir na versão 2013, também na aba Inserir. Mas ele ainda existe, ainda está presente na aba de origem, que é a aba Revisão. Só que lá dentro da aba Revisão, você também nota uma novidade em relação ao comentário. Na aba Revisão, você vai perceber o seguinte, que tem um botãozinho
que sempre existiu, só que agora eles evidenciaram o botão mostrar comentários. Eles já estavam no bloco controle, no bloco ao lado, onde você ia lá e exibia as marcações, só que agora eles evidenciaram colocando a opção mostrar ou ocultar, porque por padrão ela está ativa, habilitada. Se você desabilitar, os comentários que estão no documento são aí ocultados. A ideia básica de visualizar ou não visualizar. Então, cuidado com esse recurso básico. Quando a gente fala em manipulação aí, também presente dentro da aba inserir, uma outra novidade não é nem em relação à ferramenta, mas a melhoria de uso dela. Você tem a ferramenta conhecida como tabela. Ao inserir ou manipular uma tabela, você ganha detalhes em relação à sua versatilidade. Por quê? Tendo uma tabela dentro de um documento, você agora pode inserir linhas e colunas de uma maneira simples. Como que você vai fazer isso? O simples fato de posicionar o mouse, o ponteiro do mouse, entre as linhas de uma tabela ou entre as colunas, no topo dela, você vai perceber que aparece ali a figurinha que você tem no material, a figura de um caractere com mais. Pegadinha de prova, vai aparecer uma caixa de diálogo para você clicar ali dentro. Não. Aqui você vai encontrar o quê? Apenas um botão, que simplesmente acionando esse botão, ele já vai inserir uma coluna ou uma linha dentro dessa tabela. Algo bem mais prático para você trabalhar no dia a dia com esta ferramenta que é a tabela. Então, outra novidade aí que foi apresentada para você dentro da aba inserir, que na verdade não é na aba propriamente dita, mas a ferramenta. Outra que nós temos aí, que é de certa forma nova também, é a opção vídeo. Mas você vai perceber que a opção vídeo ela aparece de duas maneiras. Você tem a opção vídeo como bloco mídia e você tem a opção vídeo também relacionada à própria estrutura do vídeo. Esse é um vídeo que vai ser online. Ou seja, posso buscar esse vídeo usando o Bing. Tá, é o Bing, mas você pode usar o YouTube, pode colocar o link do YouTube. Mas olha que coisa bacana e questãozinha ferrando que pode aparecer. Quando eu pego e coloco, por exemplo, dentro do meu documento de texto, um vídeo do YouTube. Eu coloquei ali a exibição, linkei um vídeo, fiz lá a procura, pelo próprio Word vai permitir buscar, e eu coloquei esse vídeo ali dentro. Se eu clicar para exibir esse vídeo, a exibição desse vídeo vai ser proporcionada pelo quê? O próprio Internet Explorer é que é usado aqui como a estrutura que vai renderizar este vídeo. É ele quem vai ser o motor responsável por fazer com que esse vídeo seja visualizado. Não obstante, não estranhe que ele trave, pois é Internet Explorer. Então você tem esse probleminha, né? Mas aí é uma questão de uso efetivamente. Então você tem a ferramenta Vídeo Online como novidade para você também. O que mais você vai encontrar é uma nova reorganização. Você tem aí uma aba, que é a aba Layout de Página. A aba Layout de Página continua a existir, sim, mas você vai perceber que algumas das ferramentas que você tinha no Word 2010 saíram da aba Layout de Página e foram para a aba Design. Esta aba Design é nova, ela não existia dentro das versões anteriores, mas ela não tem novidade efetivamente, ela é só uma reorganização. Você tem aqui a ideia do quê? Bom, você tem na aba Layout de Página como principal ferramenta a configuração de página. Então, as ferramentas de configuração de página você vai encontrar aqui dentro. Tipo, trabalhar aí com margem, trabalhar com estruturas de pegadinha, numeração, hifenização automática. Então, são recursos que você vai encontrar dentro da aba Layout de Página também. Outra pegadinha típica é o bloco parágrafo, que também existe aqui dentro. Você tem as principais ferramentas de formatação de parágrafo lá na aba Página Inicial, onde se concentram as ferramentas de formatação. Mas aqui você tem também um bloco parágrafo. Claro, visualmente ele traz duas ferramentas para você. Ele traz o espaçamento entre os parágrafos, antes e depois, e para você poder manipular o recuo esquerdo e direito. Manipular a ideia de adicionar e remover esse recuo. O tamanho dele especificamente. Mas você vai perceber que, como vários blocos, tem aquele botãozinho lá no canto inferior direito pedindo para que você expanda a janela. Ou seja, se eu clicar nesse cara, vai abrir a mesma janela, propriedades e parágrafo, que você vai abrir ao clicar nesse mesmo cantinho lá da aba Página Inicial. Então é a mesma ideia que você tem ali vinculado. Outro bloco que permaneceu na aba Layout de Página é o bloco Organizar. Quando a gente fala no bloco Organizar, é principalmente usado para elementos que você insira no texto, como imagem, caixa de texto, para poder jogar um acima, outro abaixo, encavalar eles, deixar eles no mesmo alinhamento do texto, é relacionado a essa ideia. Mas o principal cuidado são essas ferramentas. O bloco configurar página você tem que saber de cor, dentre as suas opções. Aqui é mais especulação realmente de prova, do que ela pode vir a variar. E a aba Design?
A aba Design, ela vai concentrar as ferramentas chamadas de temas. Ela vai permitir você escolher os temas e cores que você pode manipular ali dentro. Se você perceber, quando você vai lá na aba página inicial, usa um estilo de título, por exemplo, título 1, 2, você vai perceber que por padrão ele coloca lá o título na cor azul. Se você vier aqui na aba Design e escolher outro tema, você vai perceber que existem temas que vão justamente afetar aquelas cores dos estilos, porque é isso que o tema vai trabalhar, com esses estilos. Dentro dos temas, uma variação de pergunta aí é: olha, eu consigo fazer um botãozinho, fazer com que o texto fique na forma expressa, como se fosse um botão? Consigo. Consigo fazer como se fosse um entalhe e assim por diante. São os efeitos de configuração que você tem ali, ó, na figurinha lá, ó, bloco formatação do documento, onde você tem os temas, você tem a opção cores, fontes, e do ladinho tem a opção efeitos. É aquele cara que vai dar essa realidade, criando uma perspectiva.